Bom dia. Que alegria ver essa igreja cheia. Que alegria ver essa igreja cheia e com o microfone funcionando. Uma alegria você que nos visita. Meu coração se alegra ainda mais quando tem pessoas novas chegando, de lugares diferentes, com histórias diferentes, vindo até aqui. Se você puder, no final, fique aqui. Espero alguém na igreja vir e te abraçar, conhecer mais sobre você. É uma alegria poder ver novas pessoas. Você que nos ouve pela internet, enquanto lava a louça, enquanto dirige, venha nos visitar. É muito bom parar e ouvir pregação nessas atividades, mas ainda melhor estar como igreja, ver rostos bonitos, cantarmos juntos, celebrarmos ao Senhor. Então venha nos visitar. Estamos aqui na região do Morumbi, em São Paulo. E você que é membro da Fonte São Paulo, também é uma alegria encontrar vocês domingo após domingo. Poder ouvir como foi a semana, os desafios. Alegria poder encontrar rostos conhecidos e poder ver que as coisas estão caminhando. E que mesmo que haja desafios, estamos vencendo pela graça do Senhor. Para quem não sabe, meu nome é Murilo Sabatier. Sou um dos pastores agora dessa igreja. E é uma alegria estar aqui e apresentando para vocês a nossa série de Páscoa. Porque se já há ovo de Páscoa no mercado, com preços caríssimos e qualidade duvidosa, ou bacalhau sendo vendido a preços de café, podemos já falar sobre a Páscoa. Podemos já meditar nessa verdade, nesse evento, nesse feriado, por que não? Com todas as semanas de antecipação. Podemos, de fato, olhar para a Páscoa não somente como um domingo, mas como uma composição de dias e de cultos. Podemos chegar no dia de Páscoa e relembrar a ressurreição de Cristo, que é a marca da nossa fé, que torna a nossa fé verdadeira, válida e confiável. Mas essa ressurreição, ela só existe porque um bebê nasceu. Ela só existe porque Cristo veio para a terra, Ele encarnou. Ele foi uma criança. Ela só existe porque esse Cristo veio e pregou, realizou milagres. E acima de tudo, esse Cristo que morreu na cruz. A ressurreição só existe, só passa a existir, porque Cristo veio para a terra. Então nos próximos domingos, nós seremos lembrados e aprenderemos mais sobre a vida de Cristo, esse incomparável Cristo. Veremos como um bebê se desenvolveu, cresceu, pregou, ensinou e principalmente morreu numa cruz. Nós só celebraremos a sua ressurreição no domingo especial aqui na Fonte São Paulo, se antes entendermos como esse Cristo chegou até estar vivo. Nós aprenderemos um pouco mais sobre esse Cristo que nós cantamos e confessamos. E é sobre isso que nós falaremos nesta série. É interessante você perguntar para pessoas aqui na igreja, ou seus filhos, ou pessoas no seu trabalho, quem é Jesus? Você vai encontrar diversas respostas. Uns vão falar que é o Senhor, Salvador. Uns vão falar que foi um homem importante que habitou aqui na terra. Uns vão considerar um grande líder, um grande mestre. Para outros, um libertário. Para outros, um homem comum, um grande líder. Para alguns, um louco. Para alguns, um hipócrita. Pessoas vão responder a pergunta de quem é Jesus de diversas formas, de diversos jeitos. E é curioso que essa pergunta, ela ecoa nos nossos dias cada vez mais. Mas é uma pergunta antiga. O próprio Cristo pergunta isso para os seus discípulos. Lá em Mateus 16:13. Chegando Jesus da região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem é esse povo que me segue, esse povo que me ouve? Quem que essas pessoas dizem que eu sou? A pergunta era tão importante que o próprio Cristo fez diante de seus discípulos. Ele queria saber como que o povo via, o povo enxergava. E assim como o nosso mundo de hoje, algumas respostas foram dadas. Várias delas equivocadas. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas.
Pessoas daquela época, assim como as pessoas de hoje, entendiam, enxergavam Cristo de uma forma. Tinham respostas próprias a essa pergunta. Algumas corretas, algumas incompletas, algumas totalmente equivocadas. Respostas são dadas o tempo todo, a partir de perspectivas humanas, histórias de vida, que respondem à pergunta de quem é Cristo, quem é Jesus. Respostas que nós vemos no tempo de Jesus são encontradas a respostas hoje. Respostas diferentes das mais diversas. E a passagem continua, porque Cristo queria algo mais, Jesus queria saber um pouco mais dos discípulos. E ele pergunta para os seus, aqueles que estavam seguindo a ele, que viam os seus milagres, os seus feitos, os seus ensinamentos. Ele direciona a pergunta para os discípulos e diz o seguinte: e vocês? Perguntou eles. Quem vocês dizem que eu sou? Agora não era o geral, não era para o mundo, era para os próprios seguidores de Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Ele direciona para os discípulos e para nós, como seguidores de Cristo, a seguinte pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E nós, da Fonte São Paulo, quem nós dizemos que Cristo é? Ele direciona o olhar dos discípulos não para a multidão, mas para os seus próprios corações. À procura de uma resposta que fosse diferente daquelas dadas pelas pessoas ao seu redor. Ele pergunta, porque ele queria saber de forma genuína, quem eu sou. E é uma resposta importante, porque não somente revela o coração daqueles discípulos, mas essa resposta direciona a nossa vida como um todo. A forma como eu me relaciono com o Senhor. A forma como eu me relaciono com Jesus. E Pedro, sempre muito rápido, às vezes até demais, de forma bem impetuosa, como ele fez em outras vezes, de forma equivocada, com uma espada nas mãos. Mas dessa vez Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De várias respostas possíveis a essa pergunta, equivocadas, incompletas, com meias verdades, Pedro é capaz de oferecer a única resposta verdadeira. Ele afirma: tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele entendeu que Jesus não era um libertário, não era somente um grande mestre, não era um rei dessa terra aqui. Ele entendia que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, o Deus encarnado, o Cristo que viria para morrer pelos nossos pecados. Pedro oferece a resposta correta: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é sobre esse Jesus que nós vamos falar nessa série. Essa pergunta deve ecoar no nosso coração. E ao longo das semanas, dos domingos, nós entenderemos um pouco mais essa resposta. Teremos um pouco mais sobre esse Jesus Cristo. Teremos um pouco mais sobre esse Deus vivo encarnado. E nós passaremos pela vida de Cristo, pelos seus ensinamentos, pelas suas obras, pela sua morte, pela sua ressurreição. Mas hoje, o meu convite é olhar para você, para Jesus como um bebê. Olhar para Jesus numa manjedoura. Olhar para algo que a fonte conhece muito bem, que é uma criança recém-nascida. Olhar para uma cena bela de Belém e enxergar esse bebê, Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque sim, Jesus veio em forma humana. Jesus teve suas fraldas trocadas. Jesus chorou às 3 horas da manhã. Jesus veio como bebê. Ele veio como homem. Mas como veremos, ele não é um bebê qualquer. Mas queria te convidar a abrir a sua Bíblia, a acompanhar aqui na projeção. Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Um texto que geralmente pregamos no Natal. Mas o Natal só existe, a Páscoa só existe porque existe o Natal. O texto diz o seguinte: hoje mesmo, não hoje aqui, mas hoje daquela época, na cidade de Davi, Belém, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal: encontrarão o bebê, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Baixa a cabeça mais uma vez, vamos orar.
Pai, louvamos ao Senhor por esse dia, por esse domingo, pela Tua palavra. Que ela possa, Deus, falar no nosso coração. Possamos entender quem o Senhor é. Possamos entender, Deus, que bebê é esse que veio numa manjedoura na cidade de Belém. Possamos reconhecer o Senhor como Pedro reconheceu. Ajude, Pai, nessa série a entender melhor quem é o Senhor. Começando pela mensagem de hoje, Pai, de um Messias prometido que veio em forma humana e nasceu numa manjedoura, Pai. Abra nossos corações para ouvir a Tua palavra e sairmos daqui, Deus, transformados por essa verdade. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que existe muito forte é quanto nós esperamos por bebê. Se você está grávida, você espera 9 meses por aquele momento. Se você sonha em ter filhos, talvez quando você casou, você já esperava ansiosamente por esse momento. Se você tem pais ou sogros, eles vão perguntar todo almoço de família: e quando vem o bebê? Quando tem o primeiro, quando que vem o segundo? Pessoas aguardam por bebês. Casais esperam. Avós esperam muito por um bebê. Enfermeiras e médicos esperam por um bebê. De preferência não à meia-noite, para que ela possa conseguir dormir e acordar no dia seguinte e trabalhar. Mas bebês são aguardados. É bonitinho, é fofinho. Eles são legais. Nós esperamos a vida inteira, às vezes, por uma criança. Nós esperamos nosso casamento, alguns anos por isso. Nós esperamos 9 meses até que ele venha e a gente consiga conhecer quem ele é, o seu jeito, a sua forma, o seu rostinho, que parece o pai ou parece a mãe. Nós aguardamos por bebês. Muitos daqui na igreja, alguns estão grávidos, como sempre, né? Sempre na Fonte de São Paulo tem alguém grávido. E que expectativa é esse momento de aguardar um bebê? A espera, os dias de montar o berço, preparar as coisas. É interessante que isso também não é da nossa época. Na Bíblia encontramos várias pessoas que também esperavam bebês. Temos o exemplo de Ana, uma mulher estéril, que via ali a outra esposa do seu marido tendo vários filhos, e ela ia no templo clamar ao Senhor e pedir para um bebê. 1 Samuel conta essa história para a gente. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival procurava, e ela chorava e não comia. Ana esperava a sua vida inteira por uma criança. Ano após ano, ela esperava por esse momento, por esse feito. Ela chorava, e tamanha a sua dor e sofrimento, ela nem comia por conta disso. O texto narra que ela orava de forma tão angustiada que não saía som da sua boca. Ana esperava por um bebê a vida inteira. Ela era zombada por não ter. Ela clamava ao Senhor, ela ia no templo orar ao Senhor e colocar suas petições diante de Deus. Ela esperava muito um bebê. Ela queria aquela resposta. Ela queria pegar aquela criança no colo. E ela aguardava por muito e muito tempo. E depois de muita espera, de muita oração, de muito choro, o versículo 20 nos dá uma mensagem de esperança. O versículo 20 traz uma mensagem animadora. Assim Ana engravidou. E no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Finalmente, Ana teria a chance de pegar uma criança nos seus braços. Ana, que tanto clamava por isso, teve sua oração respondida. Ana aguardava um bebê. E ela tinha a chance agora de pegar em suas mãos. Depois veremos que ela entregou para o Senhor, como resposta às orações. Mas Ana aguardava, e essa resposta veio. Aquilo que ela tanto ansiava, o Senhor concedeu. Mas não somente Ana que esperava por um bebê. Nós temos outras passagens, por exemplo, Sara e Abraão, um casal que aguardava tantos anos o vindo do filho. O Senhor deu uma promessa lá em Gênesis 15:4. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus deu vários momentos a promessa para Abraão e Sara de que eles teriam um filho, que eles seriam pais de multidão. Mas esse filho não chegava, anos se passaram. Eles já eram velhos e idosos. Eles não tinham mais idade para criar um filho. Não tinham idade para consumar um filho, gerar um filho. Eles esperavam aquela promessa
com força. Eles erraram muito no caminho até a promessa se cumprir. Mas eles esperavam esse filho prometido, Isaac. Eles esperavam de todo o seu coração chegar ao grande dia de pegar aquela criança em seu colo. Olha que interessante. Mais uma vez, assim como Ana, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Em sua velhice, na época fixada por Deus, mais uma vez, na época que Deus tinha determinado em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Um casal que esperava tinha a chance agora de pegar essa criança no colo e criar essa criança, ver os seus passos, trocar fralda, brincar, vê-la crescer e se desenvolver. O filho da promessa de fato nasceu, Isaac. Essas são apenas duas histórias de famílias e casais ou uma mulher que esperava por um filho. Mas todas essas histórias de espera apontavam para uma história ainda maior. Se muitos aqui esperavam, se o casal aqui esperava o seu filho Isaac, se Ana esperava e chorava, havia um povo que esperava um filho por séculos e séculos. Havia um povo que esperava e se apegava a uma promessa de que viria um redentor, um salvador. Havia um povo que esperava por muitos anos e chorava e clamava por um salvador. Isaías declara essa promessa. Por isso o Senhor mesmo dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. O povo esperava essa promessa por muitos e muitos anos. Não era só mais uma família, um casal. Não era mais 30, 40, 50, 90 anos. Era muito tempo, eram muitos anos esperando um Salvador, aguardando aquela criança, Jesus Cristo. E como a gente sabe, como a gente leu, Lucas declara o cumprimento dessa promessa. Hoje, na cidade de Davi, ele nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Cristo veio no tempo certo, Cristo veio da forma como as profecias tinham declarado, e nasceu Cristo, o Salvador. O bebê aguardado, Jesus Cristo, veio, finalmente a promessa se cumpriu. Promessa que começou a ser feita lá em Gênesis, que foi declarada pelos profetas, que foi tipificada pelos grandes homens da Bíblia. Jesus veio, o bebê aguardado, por um povo, por uma nação, por pessoas, por muito tempo. Esse Cristo é o Messias prometido. Esse bebê é o Messias prometido para o povo. Esse é aquele com que as profecias declaravam. Ele é aquele enviado pelo Senhor para trazer redenção pelos nossos pecados. A profecia se cumpriu em Cristo, como deveria ser, no tempo que deveria ser. Esse bebê não era um bebê comum. Ele era o Messias prometido. Ele era aquele a que o povo esperava e clamava. Esse é o primeiro bebê, ou a primeira característica desse bebê. Ele é o Messias prometido. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é o segundo Adão. Ele veio para fazer o que Adão não conseguiria. Ele veio para trazer a salvação que homens como Moisés, Sansão não conseguiram. Ele era o Messias prometido para um povo. O Messias prometido para nós. O Messias que veio numa manjedoura. Primeira resposta. Cristo é o Messias prometido, o ungido do Senhor. Interessante, quando nós falamos de bebê, nós admiramos histórias de bebês que nasceram de forma miraculosa. Bebês que nasceram de 24, 25 semanas estão vivos. Completa aniversário hoje. Histórias de bebês que sobrevivem com poucas semanas de vida. Ou histórias de casais que não viam possibilidade e tiveram filhos. 2020, o vídeo que mais bombou no meio cristão talvez tenha sido da Rebecca Nehmer e do Baruch, onde eles escrevem que não podiam ter filhos, a dificuldade deles, os desafios. Um vídeo extenso, longo e profundo. E nesse mês de março, eles têm a chance de publicar agora uma nova foto, um novo vídeo de um filho em suas mãos. Nós admiramos e nos encantamos com histórias de nascimentos milagrosos. Todo nascimento é milagre.
Mas tem alguns que chamam mais atenção. Tem alguns que de fato são ainda mais sobrenaturais. Nós gostamos de história assim. E a Bíblia é repleta disso. Olhamos para Esaú e Jacó. Temos a história de Isaac orando ao Senhor em favor da sua mulher, Rebeca, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Uma mulher que não podia ter filhos, agora grávida. E não somente de um, de dois. Veio duplicado. O Senhor abençoou de forma tão grandiosa que vieram dois, ao invés de ver um filho só. Deus transformou uma mulher estéril numa mãe. Deus ouviu a oração de Isaac e o Senhor abençoou. Um grande milagre. Não somente esse, vemos Isabel e Zacarias. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E era ainda pior, ainda mais difícil, porque ambos eram de idade avançada. O milagre parecia cada vez mais estava menos próximo. Parecia que a misericórdia de Deus tinha se cessado na vida deles. O amor do Senhor. Mas o que aconteceu? O anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, estéril, idosa, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Mais uma história de uma mulher estéril, de um casal idoso, que teve um filho. Um bebê milagroso. Um nascimento espetacular. Várias histórias, mas que nos apontam para uma história ainda maior. Que nos apontam para um milagre ainda mais impactante. Para uma obra ainda mais sobrenatural. Quem é? Novamente, Jesus. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nós temos histórias de mulheres estéreis que vieram ter filhos. Mas essa é a única, a primeira, a única e última, de uma mulher virgem que veio a conceber. Pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, o Senhor agiu naquela vida para que o nada viesse ter vida. Para que um ventre viesse ter um filho. Que milagre, uma virgem que viria ter um filho. E esse filho, ele é especial, ele é diferente, porque ele é santo, ele é o Filho de Deus. Outras crianças e pessoas foram abençoadas, outras pessoas se destacaram na Bíblia, homens e mulheres fiéis ao Senhor. Mas aqui está o grande milagre. O próprio Deus se encarnou e habitou em nosso lugar. Essa criança, esse bebê, não era um bebê qualquer. Era o próprio Deus, Santo, Filho de Deus. O Messias prometido. Esse Deus encarnado. E tudo isso, esse milagre aponta não somente para a grandiosidade de Deus, mas para o propósito que Deus tinha com Jesus aqui na terra. Jesus veio com uma missão de salvar pecadores, de nos redimir do nosso pecado, da nossa condição. Que ele só poderia agir, ele só poderia fazer se ele viesse em pecado. Ele veio com um propósito definido de salvar pecadores. E para isso, ele precisava vir de uma virgem. Ele precisava vir sem pecado, sem a natureza pecaminosa. Esse bebê, antes de nascer, já tinha o seu propósito definido. Já tinha sua identidade instaurada nele. Já tinha a marca do Senhor para aquilo que ele viria fazer. Não é à toa que quando queriam colocar ele como rei, como homem famoso, contar os seus milagres, falaram: não, a minha hora não chegou. Não é à toa que ele só veio falar está consumado depois da cruz, não depois de uma grande mensagem, uma grande pregação. Esse bebê tinha um propósito definido. De Deus encarnado que viria para nos trazer salvação para os nossos pecados. E veio através de uma virgem, para que ele não conhecesse o pecado e pudesse trazer redenção para os nossos próprios pecados. Esse bebê é o Cristo, é o Messias prometido, com um propósito claro e definido. E que bebê é esse?
também é um bebê transformador. Bebês mexem com a nossa vida. Nossas horas de sono, com o nosso tempo de paz, com as nossas refeições. Mexem com a nossa identidade, mexem com as nossas prioridades, mexem com os nossos relacionamentos. Um bebê é capaz de transformar a nossa vida por completo. Ninguém é o mesmo depois de ter uma criança. Tem mais olheiras, tem mais alegria, tem que comemorar o seu time ganhando sem poder gritar na sua casa. Tudo muda depois de uma criança. E a Bíblia nos mostra pessoas que tiveram as suas identidades, o seu destino, a sua vida transformada por uma criança. Vem da história de Raquel, que clamava por um filho, que via ali a sua inimiga, a sua adversária, tendo vários filhos e zombando dela. Mas um dia Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e tornou-o fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho, José, e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Essa criança gerada, José, tirou dela o seu estado mais profundo de angústia, humilhação e sofrimento. Deus transformou a sua sorte. Deus transformou a sua história. Concedeu a ela uma nova identidade como mãe. Uma criança foi capaz de transformar o seu próprio sentimento, a sua angústia, a sua dor, assim como foi Diana. Que profundo, uma criança, um bebê, tirou a humilhação de Raquel. Que transformação na sua vida. Não somente Raquel, interessante Noemi, uma avó. Nós pregamos aqui na igreja sobre Ruth. Vemos como Noemi começa o livro ali devastada por perder seus filhos, seus genros, achando que ela iria caminhar sozinha. E no final nós vemos a redenção. Nós vemos como Obed muda a sua história. O filho de Boaz com Ruth. Olha que interessante a passagem diz. Em Ruth 4, 16, 17. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Noemi, a amarga, agora era avó. Noemi, a sem sustento, tinha no seu neto a provisão para o resto da sua vida. Obed transformou uma avó amargurada, sofrida, em alguém com uma nova identidade, com um novo propósito. Obed transformou Noemi, transformou a sua família. Um simples bebê capaz de transformar uma família e uma avó. Olhemos para mim, para os personagens mais legais da Bíblia, mais interessantes. Sansão. A promessa para os seus pais é de que nasceria um nazireu, consagrado ao Senhor, que iniciaria a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Um bebê que seria capaz de não somente transformar uma família, uma casa, mas de certa forma uma nação. Ele começaria um processo que demoraria algum tempo. E mesmo que uma vida totalmente pecaminosa e depravada, vemos no final da sua vida que de fato ele cumpriu esse propósito. Ele iniciou a libertação do povo. Homens que ajudaram o povo nos momentos mais complicados, que abriram o mar, que tiraram o povo do Egito. Homens que bebês e crianças e adultos que transformaram a história de um povo, de uma nação. Que trouxeram libertação de jugo, de escravidão. Mas nenhum deles, por mais incríveis que sejam, por mais transformadores que sejam, foram capazes de fazer aquilo que somente Cristo viria a fazer. Somente aquilo que Cristo, nós sabemos, fez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Cristo, só esse bebê, era capaz de trazer a libertação dos nossos pecados. Aquele que ninguém pôde fazer anteriormente a ele. Ele poderia alcançar. Como vimos no GP essa semana, nos livrar do nosso maior problema, que é o pecado que habita em nós. Só Ele foi capaz de fazer isso.
E não somente para um povo, não somente para uma nação, não somente para uma família, mas para todo aquele que confessa o nome do Senhor. Sua salvação ela é abrangente porque ela alcança o mais profundo do nosso coração, que é o nosso pecado. E ela alcança pessoas de tribos, nações, de classes diferentes, de realidades diferentes, de idades diferentes. Esse é o Cristo que transforma pessoas. Transforma pecadores em santos. Transforma os inimigos em amigos do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o bebê que transforma, nos muda, que nos faz novas criaturas. Esse Cristo, que nenhum homem pôde fazer algo parecido, fez em nosso lugar. Esse bebê que transformou, sim, José e Maria, mas foi capaz de nos transformar, nos trazer e nos fazer filhos dele, nos garantindo uma vida eterna. Ele trocou a nossa condenação por uma vida ao seu lado, uma vida em trevas por uma vida abundante. Esse é o Cristo que transforma. Cristo é o Messias prometido, com um propósito definido de salvar pecadores, como eu e como você. Ele veio com essa missão, ele veio com esse propósito de morrer na cruz em nosso lugar. Mas tem uma quarta característica desse bebê. Nós adoramos dar presentinhos para nossas crianças. Os chás de bebê são recheados de presentinhos que brilham e que piscam. Presentes que os pais adoram, que fazem um baita barulho. Nós entregamos para as crianças presentes mais diversos. Mas veremos uma cena interessante na Bíblia nesse momento. Homens que vieram de longe e entregaram alguns presentes para Jesus. Presentes que não eram de bebê. Presentes que não brilhavam no escuro. Presentes que não faziam barulhinhos irritantes. Mateus 2:10 escreve uma cena muito interessante. De homens que vieram de longe. Homens que não sabemos quem são, nem de onde direito, de onde eles vieram. Mas quando eles viram a estrela, eles se encheram de júbilo. Ao entrar na casa onde Cristo estava, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Aqui Jesus tinha mais ou menos 1 ano de idade, já estava em casa, mas ainda era um bebê. Ainda era dependente. Mas ele estava aprendendo a andar ou a falar. E aqueles homens que vieram de longe se achegaram ao Senhor. E mesmo sem entender muito bem quem era esse Senhor, de conhecer a Bíblia, eles chegaram diante do Senhor e adoraram. Eles adoraram esse bebê. Bebês não são adorados, eles são admirados, amados, mas adorados não. Mas esses homens entenderam que aquele bebê era um bebê de fato especial. Não era um bebê qualquer. Eles entregaram, eles presentearam o Senhor com a sua adoração. E pelo menos 3 formas de adoração, esses homens de longe, esses magos vieram. Quando eles chegaram e viram, eles se encheram de júbilo. A alegria deles de encontrar com Cristo prometido, com a alegria de chegar ali na casa, eles se alegraram, se encheram de júbilo. A alegria deles foi entregue em adoração ao Senhor. O júbilo, a festa, a celebração ao Senhor. Esses homens, ainda sem conhecer tanto a palavra, vindo de longe, um povo que não era escolhido pelo Senhor, ao chegarem diante do Senhor, ofereceram alegria e júbilo diante dele. Eles ofereceram a alegria deles como adoração. A alegria de estar na presença do Senhor. A alegria de chegar diante do Senhor através da leitura da palavra, um momento de oração. Isso é adoração ao Senhor. E aqueles homens, ainda que sem tanto conhecimento da Bíblia, entenderam. Eles se alegraram nesse encontro. Mas o texto continua. Eles olharam aquele bebê e eles se ajoelharam. Não para falar com o bebê, cuti. Não para vê-los mais perto, não para vê-lo mais perto, talvez um pouco também. Mas eles se prostraram para adorar aquela criança. Eles submeteram aquela criança, aquele bebê, porque eles entenderam que não era um bebê qualquer. Eles se ajoelharam e adoraram, porque eles entenderam que aquele bebê era o rei. Eles entenderam que a vida deles agora pertencia ao Senhor. Eles submeteram, falaram, a minha vontade
agora é sua vontade. Não à toa que quando Deus apareceu, eles mudaram o caminho. Tamanha essa resposta, submissão àquele bebê, àquele Senhor. Eles ofereceram a sua submissão com adoração ao Senhor. E o texto oferece mais uma resposta. Eles ofertaram ao Senhor. Eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Ouro, incenso e mirra. Não era um carrinho, um conjunto de fraldas e um chocalho. Era ouro, incenso e mirra. Não era um presente para um bebê, era um presente para um rei. Eles ofereceram aquilo de mais valioso, os seus tesouros, para aquele bebê. Elementos caros, valiosos naquela época, e hoje também. Valiosos, custaram muito para eles. Custou a aposentadoria, o salário, o conforto, um carro melhor, um camelo melhor. Eles ofereceram tudo que eles tinham para o Senhor, ofereceram sua melhor parte para o Senhor. Porque eles reconheceram quem era aquele bebê. Que aquele bebê não era um bebê qualquer, como outros já tinham conhecidos e vistos. Ele era o rei dos judeus. Ele era o Messias prometido. Eles entregaram como oferta ao Senhor o que eles tinham de melhor. O seu templo, eles vieram de longe. Não tinha avião, eles vieram de longe. Entregaram o seu bolso como oferta ao Senhor. Entregaram o que eles tinham em mãos. E ofertaram ao Senhor como adoração ao Senhor. Esse bebê que foi adorado, não pelos seus, mas por homens que vieram de longe. Que entenderam quem era aquele bebê. Entenderam que não era um bebê qualquer. De fato era o Messias prometido. E esse Messias prometido, com um propósito definido de salvar pecadores e ser adorado por eles. Esse bebê é aquele que foi adorado naquele momento, na sua casa, pelos magos, pelos sábios do Oriente, mas que é adorado todos os domingos, quando nós cantamos em comunidade, que é adorado quando nós servimos ao Senhor com nossos dons e talentos, e que será adorado para todo sempre, todas as nações e povos. Será adorado pela sua igreja, por pecadores que se tornaram santos diante do Senhor. Esse é o bebê, adorado desde cedo e adorado para sempre. Esse é o incomparável Cristo. Mas a história não termina. Tem o quinto elemento. E diferente de todos esses, que nós encontramos certas analogias ou histórias parecidas, talvez esse aqui é o mais diferente, porque nós vemos Cristo sendo perseguido. Um bebê perseguido, ninguém faz isso com uma criança. Talvez só na época de Moisés, mas... Nós abraçamos o bebê, pegamos no colo, nós não perseguimos crianças. Eles são inocentes, de certa forma. Eles são bonitinhos, eles são fofinhos. Ninguém persegue crianças. Nós valorizamos as crianças. Nós valorizamos um bebê, nós alegramos com eles. Mas a história nos conta que Herodes, um rei mau, impetuoso, movido pela sua ira, movido pelo seu medo de perder o seu trono, queria matar e acabar com Jesus. Por isso o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino em sua mão e fuja para o Egito. Fique até lá, até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Cristo foi perseguido desde cedo. O bebê que foi presenteado e adorado pelos magos foi perseguido por Herodes. Herodes queria acabar com a sua vida. Mas Deus, na sua misericórdia, amor e soberania, aparece para José e Maria e falou: tira essa criança daqui. Vá para o Egito, conforme diz a promessa. Sai daqui. O que eles fizeram, como bons pais e obedientes ao Senhor? Saíram. Levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Deus preservou aquela criança. Deus preservou Jesus por meio dos seus pais. Deus guardou Jesus da sua perseguição e o salvou daquele momento, da sua morte prematura. Deus tinha um plano. Mas a perseguição não somente acabou aqui.
era apenas um indício, era apenas um sinal de que viria algo ainda pior para Jesus. Que essa perseguição seria o sinal, a marca da sua caminhada, da sua vida. Lucas 22:4 diz que um dos seus, Judas, que caminhou com ele, o perseguiu. Judas, um dos seus, o entregou nas mãos dos seus inimigos adversários. Um dos seus, que deveria caminhar com ele, ser fiel a eles, perseguiu o próprio Cristo. Ele foi perseguido e traído por um dos seus. Ele foi perseguido e traído pelos judeus. Judas dirigiu-se aos chefes sacerdotes. O povo com quem ele veio virou as costas e perseguiu a Jesus. Os judeus, o povo que deveria esperar e se alegrar com a vinda do Messias, perseguiu Jesus. E não somente judeus, o Império Romano, os guardas, os oficiais da guarda do templo, perseguiram Jesus. Uma grande reunião, um grande momento para que eles pudessem entregar Jesus. Uma reunião que decretaria o futuro de Cristo. Judas, um amigo, sacerdotes judeus, os romanos, conversando e alinhando como eles poderiam perseguir, maltratar e matar Jesus. Eles foram perseguidos. Jesus foi perseguido por cada um desses elementos, por cada um desses grupos. E essa perseguição durou até a cruz. Essa perseguição dos romanos, dos judeus, dos seus, aqueles que lavaram as mãos, o povo que gritou sorte Barrabás, essa perseguição levou Jesus até a cruz. Ali ele foi crucificado com mais criminosos. Esse não era o seu lugar. Ele era santo, ele era inocente. Mas essa perseguição o levou até a cruz. A morte mais sofrida e dolorida daquela época. A cruz do Calvário. Teve que carregar sua própria cruz. Sofreu chibatada, xingamentos, cuspes. Teve suas vestes rasgadas. E o mais interessante disso tudo é que o Senhor que o livrou quando ele tinha 1 ano de idade, ou menos do que isso, livrou ele do Egito, de Herodes. Esse Senhor, na cruz, não o livrou mais uma vez. Aquele Senhor que tirou ele de Herodes, não tirou ele da cruz. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. O Deus que conservou a sua vida lá quando ele era criança, não conservou agora. Porque ele era mau? Porque ele não tinha poder para isso? Não. Porque era exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Morrer pelos nossos pecados. Nos trazer salvação e redenção. Ele foi perseguido até a morte de cruz, em nosso lugar. Ele poderia ter acabado com os judeus, com o Império Romano, com Judas. Mas ele voluntariamente se entregou para morrer em nosso lugar. Ele foi perseguido até a cruz e até a morte, para que nós fôssemos salvos por ele. E essa perseguição de Cristo nos aponta para a salvação que há nele na cruz, mas aponta para o nosso chamado como cristãos, onde nós também seremos perseguidos. O Cristo foi perseguido até a morte de cruz. Nos convida a uma vida de perseguição. Sermos perseguidos e nos alegrarmos com ela. Esse é o Cristo que veio em forma humana, que nasceu numa manjedoura. Ele é o Cristo prometido, o Messias prometido, com o propósito definido de salvar pecadores e ser adorado por eles, custando a sua própria vida. Ele entregou tudo. Ele entregou sua própria vida para que nós fôssemos salvos, para que nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o bebê adorado, proclamado. E no seu nascimento, ainda muito jovem, já anunciava o que viria fazer. O que nós aprendemos com essa história? O que nós aprendemos com esse bebê, com essa cena de Natal? E você? E nós? Quem você disse que é o Senhor? Como que você responde essa pergunta? Como que essa resposta tem afetado a sua vida? Se você diz que Ele é o Senhor da sua vida, como você tem entregado os seus sonhos, projetos, lutas diante dEle?
Se Ele é seu Salvador, o quanto você tem que confessar seus pecados diante dEle quando você erra e falha. Como que essa resposta que você dá na escola bíblica afeta a sua segunda-feira, sua sexta-feira, sua família, sua casa, seu trabalho? Como que essa resposta afeta quem você é, seus planos e sonhos diante do Senhor? E como tem sido a sua adoração a Deus? Como você tem adorado ao Senhor? O que você tem entregado para o Senhor? O seu tempo, seus recursos, seus dons? Você tem sido como aqueles magos que largaram tudo para poder adorar o Senhor? Oferecido o seu bolso, o seu tempo, a sua disposição, a sua alegria diante dele? Como você tem adorado ao Senhor? Que a gente possa refletir essa verdade. Que a gente possa entender esse bebê que é o incomparável Cristo. Queria acabar com uma frase. Diz o seguinte: aquele menino que nasceu numa estrebaria em Belém é o timoneiro da história, que controla a história, o grande piloto. Ele está sentado na sala do comando do universo. Ele é o sustentáculo da nossa vida e a âncora da nossa esperança. Ele é o pilar da nossa fé e a razão da nossa existência. Por isso, ele também é odiado hoje, porque a sua pessoa incomoda os mentores do mal. A sua santidade perturba os impuros. A sua palavra desafia os malabarismos filosóficos dos homens. O seu plano eterno desestabiliza os sonhos megalomaníacos dos poderosos. A sua vida, sua doutrina, condenam a estultícia dos amantes dos prazeres. Hernandes Dias Lopes. Vamos orar mais uma vez. Pai, vamos ao Senhor por quem o Senhor é. O Senhor nos convida essa manhã a responder a pergunta: quem nós dizemos que o Senhor é? E essa resposta, Deus, importa, porque ela impacta a nossa vida por completo. E hoje tivemos a chance, Pai, de olhar lá para o começo da sua história, do seu nascimento, e entender, Pai, que o Senhor é. O Senhor não era um bebê qualquer. O Senhor era um bebê que viria para salvar dos nossos pecados, Pai. Possamos, como resposta a isso, adorar o Senhor e entregar, Pai, o nosso ouro, o nosso incenso, a nossa mirra, como oferta ao Senhor, a nossa alegria. Possamos ajoelhar diante do Senhor, da Tua palavra, da Tua santidade, e proclamar quem o Senhor é, Pai. Possamos, Deus, nesse resto de culto, cantarmos com o nosso próprio coração, proclamando quem o Senhor é, adorando ao Senhor, mas não somente hoje, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa prática devocional, Pai. Que possamos, nessa série, aprender mais quem o Senhor é, e que isso molde nosso próprio coração. E que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé mais uma vez no seu lugar, se você puder. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre toda a terra e céus. Senhor, tu és o Deus do universo, o dono da nossa vida, que veio ao mundo para nos salvar como um bebê que cresceu, entregou sua vida, derramou sangue e nos redimiu dos nossos pecados. Nossa vida seja dedicada a Ti todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você que fez com os novos membros, você que preencheu o nosso formulário, você que está incluso no hall de novos membros, você está convocado para a nossa assembleia pós-culto. Você que é visitante, venha domingo que vem. Esse é um momento para a igreja, por questões legais, jurídicas. Eu queria te receber, mas esse não é o momento. Mas venha domingo que vem. Quem sabe, se você permanecer aqui também, você vai fazer parte da assembleia um dia aqui da igreja. Mas por enquanto, esse convite e convocação é para os membros. Você que tem pais, você que tem filhos, vocês que têm filhos no Minifonte, vão lá, pegam suas crianças e tragam aqui, tá bom? Então, todo mundo aqui pós o culto, meio de 45, a nossa chamada para a assembleia. No próximo dia 22/3, que é o próximo sábado, às 10 da manhã, nós teremos mais uma ação social em parceria com a Casa Boas Novas. Nós temos servido ao Senhor, servindo a nossa comunidade. Nós queremos que mais pessoas conheçam esse Cristo a quem nós conhecemos e proclamamos. Se você puder, quiser ajudar, você está nosso convidado. Você pode ir lá, servir em comunidade, você pode ofertar, você pode orar por esse dia. Quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas podemos alcançar, menos pesado fica para as pessoas que servem. Então, nesse momento, nós precisamos de doação de brinquedos eletrônicos e outros itens, exceto roupas. Você pode contribuir trazendo e entregando ao longo da semana para as pessoas da ação social, ou você pode ofertar com o final Pix indicado ali, e também vai ser falado na hora da parte financeira. Então, você é chamado como igreja a participar e a servir, também doando o seu tempo, oração e energia para a obra do Senhor. Nós temos aqui na igreja os jovens casais que acabaram de nascer,
de nascer, ó, de casar. É a palavra taekwondo. Jovens que acabaram de casar, que não têm filhos ainda, para fazer parte de um grupo de jovens casais, poder conversar, poder interagir, trocar figurinha e crescermos em comunhão. No dia 29/3, às 10 da manhã, teremos um brunch. Não definimos o local ainda, mas saberemos quanto mais pessoas nós tivermos para poder organizar. Então, você que é um casal recém-casado, você que não tem filhos ainda, pode procurar mim, o Lucas. Nós temos um grupo e vai ser um prazer ter você para fazer parte disso. Nosso acampamento, no final de agosto, ainda falta um tempo, mas quanto antes você se inscrever, mais rápido você garante o seu lugar e também consegue parcelar em mais vezes, mais do que as Casas da Bahia. Então você pode se inscrever o quanto antes para garantir a sua vaga. Será mais um final de semana especial, teremos o Heitor lá pagando mico lá na frente, teremos outra briga de qual é a música. Então se inscrevam, um tempo muito legal na comunidade. Mais informações no próximo slide. Você pode pegar seu celular, escanear o QR Code, fazer essa inscrição e parcelar de acordo com a sua preferência também. Você é nosso convidado para esse final de semana tão especial. E você, mulher, não vai aparecer aqui, mas a semana começam os grupos discipulados das mulheres também. Então você, mulher que faz parte, se envolva, participe. Caso não tenha nenhum grupo ainda, fale com a Gabi, fale com a Camila, fale com a Lê, fale com as mulheres da nossa comunidade, tá bom? Então essa semana voltam os grupos discipulados entre as mulheres. Amir? Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Terceiro domingo do mês, como de costume, nós temos o relatório. Esse aviso é para você que faz parte da Fonte São Paulo, como o Murilo comentou, e a gente tem como objetivo ser transparente nas nossas finanças. Então, aqueles que são membros terão hoje um relatório mais detalhado de como foi 2024, mas a gente começa a acompanhar 2025 aqui. Então, esses são as entradas e saídas que a gente teve em janeiro e fevereiro, olhando para esse ano. O que a gente está tentando fazer agora, a gente tinha 2 gráficos separados, eu tentei colocar em um só, a cor ainda nós estamos ajustando, mas fevereiro nos surpreendeu em termos de entrada, a gente teve a oferta pontual, dízimo pontual, que aumentou bastante o valor da entrada, mas o que a gente tem procurado fazer assim é mostrar o que são saídas recorrentes nossas versus entradas, tanto recorrentes como pontuais. Por que isso? Para saber como que a gente está caminhando em termos daquilo que foi planejado, tá bom? Então, se vocês observam, a saída em fevereiro ela foi maior do que tinha sido planejado em termos de entrada, o que nos desafia frente aos compromissos que a gente tem. Isso também não deixa de ser esperado. Desde o ano passado eu venho comentando com vocês que existe uma série de investimentos que a gente pretende fazer esse ano, inclusive alguns deles vão ser tratados também aí na Assembleia. Então isso é um reflexo do que a gente espera, mas também um desafio do compromisso para você que faz parte da Fonte São Paulo. Um outro ponto também é que a partir de março deve ter despesas extraordinárias também, que não estão previstas aí no mensal. Então, mês que vem, já dando uma prévia para vocês, na verdade, relatório do mês que vem, do mês atual, a gente tem a questão relacionada a um novo espaço, até por conta do aumento do número de pastores da igreja. Então, esse é o cenário, é para onde a gente caminha, e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, me procurem, terei prazer, e até hoje impresso números para mostrar facilmente para vocês, tá bom? Se você deseja contribuir, como fazer, antes do contribuir, esse é o comparativo do ano a ano, que a gente começou a colocar desde do último relatório, e a gente mostra 2023, 24 e 25, como caminha, tanto em termos de entrada, como também em termos de despesa. Se vocês observarem, em termos de despesa, aí há uma certa estabilidade, embora a gente tenha tido um gasto em 2023 dobrado em fevereiro, por conta justamente da Assembleia. Então, parece que mas é uma tendência também subindo, e isso vocês devem ver refletido no próximo mês, tá bom? Como contribuir? Agora sim, se você deseja contribuir na fonte,
De forma geral, a gente usa o nosso Pix, a gente só tem uma conta, a conta é do Itaú, o CNPJ da igreja é o Pix, ou se vocês quiserem fazer a transferência direto. Do lado direito tem uma tabela com os IDs aí, né, com os finais, os centavos, para facilitar a identificação. Isso nos ajuda muito. Então, quando a gente vai identificar para onde que é aquele dinheiro, por exemplo, para o acampamento ou para a Casa Boas Novas, como vocês acabaram de ver, se vocês acrescentam no final centavos, isso facilita até no filtro, né? A gente consegue identificar rapidamente no extrato, tá bom? Feito isso, enviem, por favor, para contribuicão@fonte São Paulo, principalmente se o valor for aleatório em termos de centavos aí, só para saber o direcionamento dele, tá bom? Mais obrigado, a gente fala daqui a pouco um pouco mais. Mais uma vez, vamos ficar de pé, vamos finalizar o culto cantando? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Que bom que você veio. Que Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima semana.